O tema da minha mensagem hoje para vocês é: tenha como propósito uma vida de oração. E esse tema está pautado no texto de Lucas, capítulo 9. Por gentileza, abram a Bíblia de vocês, ou as Bíblias de vocês, em Lucas 9, a partir do verso 28, até o versículo 36. Lucas 9, 28 ao 36. Vamos ler juntos? Cerca de 8 dias depois de proferidas estas palavras, tomando consigo a Pedro, João e Tiago, subiu ao monte com o propósito de orar. E aconteceu que, enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. Eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam. Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro, Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas. Uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias. Não sabendo, porém, o que dizia, enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Amém. Vamos orar? Fala conosco mais uma vez, ó Deus, por meio da tua palavra. Tem misericórdia de mim, ó Deus, como pregador nesta noite mais uma vez. Tem misericórdia daqueles que nos ouvem. Que essa pregação, ó Deus, produza a tua vontade em nós. Que essa pregação, ó Deus, produza a tua glória em nós e através de nós. Que essa pregação nos leve a orar como Jesus orou enquanto esteve nesta terra. Ensina-nos a orar, Pai. É o que nós te pedimos em nome de Jesus. Amém. Eu tirei algumas lições deste texto sobre oração. E o tema que eu escolhi, baseado nesse texto, é que nós devemos ter na nossa vida o propósito de orar. A primeira lição que eu extraio deste texto é que Jesus tinha intenção de ter uma vida de oração. A transfiguração é registrada nos 3 evangelhos, Mateus, Marcos e Lucas. Mas somente Lucas relata que Jesus subiu aquele monte com o propósito de orar. Lucas é o evangelista que destaca a vida de oração de Jesus. Se nós queremos aprender como orar, nós devemos ler o evangelho de Lucas, porque nós aprenderemos com o melhor mestre de oração, Jesus. E orar, meus irmãos, se aprende imitando outras pessoas. E o melhor modelo a ser imitado é o Senhor Jesus. E aqui no versículo 28, Lucas deixa claro que Jesus chamou Pedro, João e Tiago com o propósito de orar. Percebam, nós devemos ter uma vida de oração intencional. O texto nos fala que
Jesus foi a um lugar para orar. Então percebam, na nossa vida de oração, nós temos que diariamente ter um lugar, um local, que nós nos dediquemos à oração. Oração não pode ser algo que a gente espere sentir. E até dentro daquilo que eu falei sobre sentimento, se nós formos esperar para sentirmos vontade de orar, talvez nós nunca vamos orar. Então, nós temos que ser como Jesus. Na nossa casa, nós temos que estabelecer qual é o nosso local de oração. Eu me lembro de um irmão que me disse que morava numa casa muito pequena, com muitas pessoas, um barraco, na verdade. E o local de oração daquele irmão, a sós com Deus, era o banheiro. Era o único momento que ele conseguia ficar a sós. Ali era aquele lugar. O banheiro era o lugar. Era o quarto, era onde ele podia trancar a porta e ficar a sós com Deus. Então, a primeira lição que Jesus nos ensina é que nós temos que ter a intenção de orar. Ele escolhe um lugar. Sabe, irmãos, eu fico impressionado. Essa semana fez frio. Fala aí, ainda está um pouquinho, não está? Mas de, sei lá, quarta para cá, o negócio ficou feio. Eu admiro muito a vida de oração dos pentecostais. Além de Jesus, o povo pentecostal, povo de Deus, é um exemplo de oração para mim. Geralmente eu tiro as sextas-feiras à noite para fazer visitas. Ou algum compromisso. Especialmente nesta sexta eu estava no evento da nossa Federação de Jovens no Aviva. Saímos de lá quase 11 horas. Eu vim para cá, para Taboão, deixei os meninos aqui e voltei para Cotia, onde eu moro. E lá no meu caminho, existe um monte de oração, que eu confesso que eu nem sei onde fica. Eu sei que é um monte de oração, porque toda sexta-feira, quando eu passo lá, eu vejo crentes com a Bíblia na mão e subindo ao monte. O ano inteiro é assim. Eu sei que eles não são presbiterianos. Eu deduzo que são irmãos pentecostais. Talvez de várias igrejas. E nesta sexta-feira, 1h da manhã, ali onde aqueles irmãos estacionam os carros, não havia lugar, naquele frio. Eu com o aquecedor do carro ligado, 3 blusas, 2 calças. E os irmãos no monte orando. E eles estão orando com chuva, com sol não, porque é à noite, com calor, com frio. Vejam bem, o monte não é nenhum lugar especial, não há nenhum misticismo em orar no monte, mas o que eu acho interessante é a intencionalidade desses irmãos. Eles se reúnem e dizem, vamos ao monte orar. No monte não funciona celular, no monte não tem televisão, no monte não tem vizinho para nos incomodar, o monte é um lugar solitário, no monte nós podemos gritar, ficar em silêncio e chorar. Nós vamos orar. Intencionalidade. Foi o que Jesus fez. Ele escolheu um lugar para orar, o monte. Você pode escolher um monte de cobertas, um quarto, um banheiro, um templo, dentro do carro, seja onde for. Mas devemos ter estabelecidos nas nossas vidas diárias a intenção de orar, como Jesus faz, ou fez. Como que nós vemos irmãos que têm essa intenção diariamente, como nós aprendemos durante a história. A segunda coisa, tenha companheiros de oração. Jesus nos ensina que nós não devemos orar apenas sozinhos. É importante orarmos juntos. E Jesus ensinou os seus discípulos a fazerem isso, levando-os com ele. Como eu disse, a única maneira de aprendermos a orar é termos pessoas que oram à nossa volta. Jesus foi um homem de oração. E ele ensinou isso para os seus discípulos.
E a vida dos discípulos de oração no início foi uma vida sem vergonha, igual a minha. E talvez igual a sua. Aqui mesmo eles já estavam ali, ó. Estou certo ou estou errado? Eles estavam com sono. Mas eles vão vendo como Jesus orava, com intenção. E há um momento que o próprio Lucas vai dizer aqui no seu evangelho, que eles chegam para Jesus e dizem: Mestre, ensina-nos a orar. Então, irmãos, nós precisamos ter a intenção de orar. Por que os pentecostais conseguem orar 1h da manhã no monte e nós não conseguimos encher esta igreja nas nossas reuniões de oração uma vez por mês que seja? Precisamos orar juntos, precisamos aprender. Precisamos ser exemplos para a igreja, eu como pastor, vocês como presbíteros, cada um aqui como crente, ser exemplo um para o outro de vida de oração, porque oração se aprende observando os outros a orar. Então, que nós tenhamos a intenção de orar, que nós possamos ter um lugar, um horário, e sempre que possível, companheiros de oração. Que nas nossas orações nós sejamos objetivos e percebam, uma coisa que presbiteriano não sabe orar. Você já viu que o que a gente menos faz nas nossas reuniões de oração é o quê? O que a gente menos faz nas nossas reuniões de oração? Hã? Não. O que a gente menos faz é orar. A reunião de oração tem meia hora de pregação, 15 minutos de cântico, 10 minutos de lamentação, de pedido de oração, e o que sobra fica para oração. Não, nós viemos aqui para orar. Hoje não vai ter sermão, já tem muito sermão. O presbiteriano já está com a cabeça desse tamanho aqui, ó. Nós precisamos é de joelho calejado. Quando nós viermos, irmãos, para a reunião de oração, nós não estamos aqui para estudar a Bíblia, mas nós estamos aqui para clamar, nós estamos aqui para buscar ao Senhor, e aí adorá-lo, confessar os nossos pecados, pedir, suplicar, interceder, enfim, mas nós precisamos entender e aprender. Por favor, entre. Precisamos entender que nós precisamos orar. Então vamos tentar mudar isso? Reunião de oração vai ser oração. Se nós temos 1h para orar, nós vamos orar 1h. E nós vamos aprender a palavra na escola dominical, no culto, mas nós precisamos mudar a nossa cultura de oração. Mas a segunda lição que eu quero tirar com vocês deste texto é que uma vida de oração produz mudança em quem ora. Versículo 29 diz assim: E aconteceu que enquanto ele orava, a aparência do seu rosto se transfigurou, e suas vestes resplandeceram de brancura. A Bíblia deixa claro que Jesus foi transfigurado porque ele estava orando. Os discípulos estavam dormindo, provavelmente, sonolentos. Eles não estavam orando, mas porque Jesus estava orando, a sua vida mudou. Ele teve uma experiência com Deus. E eu anotei aqui no meu esboço uma frase do pastor Hernandes Dias Lopes, que ele diz assim: um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo na ponta dos pés. Um santo de joelho enxerga mais longe do que um filósofo nas pontas dos pés. Quando nós oramos, as coisas mudam na nossa vida. Talvez nós não teremos a experiência da transfiguração que Jesus teve. Mas quando nós oramos, nós somos mudados. Nós não oramos para mudar a vontade de Deus. A vontade de Deus é imutável.
Nós não oramos para receber o favor de Deus. O favor de Deus é imerecido, é gracioso, mas nós oramos para mudar a nossa história. Nós oramos para mudar a nossa vida. Nós oramos porque nós acreditamos que quando nós oramos, as coisas mudam. Quando nós oramos, nós temos mais desejo pelas coisas do alto. Quando nós oramos, nós temos mais ousadia e intrepidez para pregar a palavra do Senhor. Quando nós oramos, meus irmãos, nós estamos em intimidade com o Pai, com o Filho, com o Espírito. Mulher, Senhor, muda aquele homem, ó Deus, e de repente vamos orando, e a nossa oração está assim: Senhor, eu preciso ser mudado, eu preciso ser transformado, Senhor, me transforma, me muda. E quando nós oramos, nós somos transformados. Eu ouvi o pastor Hernandes dizendo isso, não sei se é uma frase dele, mas perguntaram: pastor, o que é mais importante na vida cristã? Conhecer a Bíblia ou orar? E a resposta é: qual asa de um pássaro é mais importante? A direita ou a esquerda? As duas coisas são importantes. Os apóstolos, em Atos capítulo 6, eles disseram: nós nos dedicaremos à oração e à palavra. As coisas vão mudar nas nossas vidas quando nós orarmos mais. Nós sentiremos mais fervor, nós sentiremos o desejo de servir a Deus. É na oração que nós somos chamados para o ministério. Quero dar um testemunho aqui. Geralmente esses testemunhos são testemunho, né? Então recebe aí o meu testemunho. A turma lá na minha cidade falava: você vai ser pastor, você vai ser pastor, você vai ser pastor. Até que um dia eu cheguei para o meu pastor e disse: eu quero ser pastor. Ele falou: tudo bem, vamos então seguir o processo para você ser encaminhado para o seminário, passar pelo conselho e tal, depois do conselho, presbitério. E aí, faltando alguns meses para a reunião do presbitério, meu pastor disse assim: Tiago, pode ser que o presbitério peça para você ficar mais um ano aqui, antes de você ir para o seminário. Eu não falei nada com ele na hora, mas eu pensei comigo: se o presbitério pedir para eu ficar mais um ano, eu não vou esperar. Eu vou entender que é uma resposta de Deus, que eu não sou vocacionado ao ministério. Mas pela graça de Deus, nesse momento da minha história, eu estava orando como Jesus. Eu tinha um lugar certo para orar todas as manhãs antes de ir para o trabalho. Um horário certo. E no momento de oração, eu ouvi uma voz, não audível, mas uma voz falou no meu coração e disse o seguinte: o presbitério é uma autoridade na sua vida. Eu estou te chamando para ser pastor. Se eles pedirem para você ficar mais 10, 30 anos, você vai esperar. Muito bem. Tá bom. Chega a reunião do presbitério e eu vou lá para uma sala com os pastores e presbíteros da comissão, e uma das perguntas que eles me fazem é o seguinte: Tiago, se nós pedirmos para você ficar mais um ano, sendo avaliado e treinado antes de ir para o seminário, o que eu respondi? Aquilo que eu creio que Deus me falou. Eu disse: vocês são autoridades na minha vida. Se vocês pedirem para eu ficar mais um ano, ou o tempo que vocês forem necessários, eu vou entender que vocês são a voz de Deus na minha vida. Então eu vou esperar. Aí essas reuniões é o seguinte, irmãs, eles deixam a gente sofrendo um pouco, sabe? Eles vão dar a resposta só no final da reunião. Mas no almoço, o meu pastor disse assim: o que você falou lá na sala? Quando eles disseram que você podia esperar. E eu disse para ele, tal. Ele falou assim: eu não sei o que você falou, mas o que você falou foi bom. Os homens gostaram. Mas eu quero dizer para vocês que aquilo que eu falei não veio de mim. Deus me entregou por meio da oração. Tudo muda quando nós oramos.
Quando nós oramos, nós não desistimos daquilo que Deus nos chamou para fazer. Porque oramos, nós sentimos a necessidade de servir no trabalho de Deus e ouvirmos a voz de Deus a nos chamar. Quando nós oramos, nós começamos a desejar as coisas santas. Enfim, vocês já entenderam que a nossa vida muda quando nós oramos. Uma vida de oração, terceiro ponto, nos direciona ou redireciona a missão. Versículos 30 e 31 dizem que Jesus foi transfigurado, glorificado, e a partir do versículo 30 fala que eis que 2 varões falavam com ele, Moisés e Elias, os quais apareceram em glória e falavam da sua partida, que ele estava para cumprir em Jerusalém. É interessante que Moisés, o principal profeta da lei, e Elias, o principal profeta dos profetas, eles aparecem para Jesus em glória. E eles não discutem a lei, mas eles discutem a missão de Jesus. Não que Jesus precisasse ser lembrado da sua missão, mas no nosso caso, às vezes nós perdemos o foco. Nós começamos a achar que ser igreja é discutir o lanche que vai ser servido depois do culto. Nós começamos a achar que ser igreja é discutir a cor que as paredes da igreja vão ser pintadas. Nós começamos a achar que a nossa missão é discutir quais as lembranças que vão ser dadas aos presbíteros. Aliás, mais uma vez, feliz dia dos presbíteros. Eu nem sabia que era hoje. Se não é essa safra, já não sabe. Quem não pegou o presente de manhã, pega na saída. Às vezes nós nos esquecemos qual é a nossa missão. A nossa missão, e a oração vai nos ajudar, que nós fomos chamados, não para dividir, mas para estarmos juntos. A oração, a unidade. Irmãos, unidade não é produzida com churrasco. Podemos nos reunir para comer, e devemos fazer isso para nos conhecermos, estarmos juntos. Unidade não é produzida com acampamento. Mas sabe quando é produzida a unidade da igreja? Quando a igreja ora. E Deus fala, olha, aquele irmão que você odeia, você deve amá-lo. Aquele irmão que você discorda dele na igreja, você deve estar junto com ele. Porque vocês são membros de um único corpo. E isso só acontece por meio da oração. Nós não podemos produzir unidade. Quem produz unidade é o Senhor. Tanto é que Jesus orou, Pai, faça-os um, assim como eu e o Senhor somos um. Quando nós oramos, Deus nos redireciona a missão. Tiago, eu não te chamei para ficar construindo prédio. Eu não te chamei para ficar pagando conta em banco. Eu não te chamei para ficar cuidando de rede social. Eu te chamei para orar, para pregar, para visitar, para evangelizar, para cuidar. Eu te chamei para uma missão muito mais sublime do que as coisas dessa terra. E aí quando a gente ora, a gente sabe que essas brigas que tem na igreja é por causa de bolo, por causa de sanduíche, por causa de brinde que vai ser dado. Negócio que não vale nem R$10, o povo está brigando. Brigando por causa de quem vai abrir ou fechar a igreja, levantar ou derrubar a igreja. Quando a gente ora, Deus nos redireciona dizendo, a sua missão é pregar o evangelho. A sua missão é estar aos meus pés. A sua missão é estar unido com o corpo. Foi sobre isso que Jesus, Moisés e Elias conversaram. Por último, uma vida de oração nos levará à ação. Quem ora age. Há até uma jogadinha com a palavra oração que o pessoal faz, né? Orar e ação. E aqui no versículo 32 e 36, ao 36, a Bíblia diz assim: Pedro e seus companheiros achavam-se premidos de sono, mas conservando-se acordados, viram a sua glória e os 2 varões que com ele estavam.
Ao se retirarem estes de Jesus, disse-lhe Pedro: Mestre, bom é estarmos aqui. Então façamos 3 tendas, uma será tua, outra de Moisés e outra de Elias, não sabendo, porém, o que dizia. Enquanto assim falava, veio uma nuvem e os envolveu, e encheram-se de medo ao entrarem na nuvem. E dela veio uma voz dizendo: Este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. Depois daquela voz, achou-se Jesus sozinho. Eles calaram-se, e naqueles dias a ninguém contaram coisa alguma do que tinham visto. Pedro vê a glória de Jesus, a glória de Moisés e a glória de Elias. E ele tem uma brilhante ideia, pelo menos para ele, mas não para Deus. Pedro diz: Senhor, vamos fazer 3 tendas. Uma para o Senhor, uma para Elias e uma para Moisés. A Bíblia diz que Pedro estava equivocado. Uma das razões por Pedro estar equivocado é porque ele comparou Moisés e Elias com Jesus. E Jesus é maior do que Moisés e que Elias. Jesus não está no mesmo patamar que Moisés e Elias. Jesus é superior a eles. E Pedro ainda não entendia isso. E o autor aos Hebreus vai nos dizer isso no capítulo 1, dizendo: Jesus é superior. Mas Pedro também não entendeu. Porque Pedro experimentou o que muitos de nós estamos experimentando, que é a religiosidade do comodismo. Eu fui lá na Aliança quarta-feira, falei para o Ian: que esse banco duro, não, Ian? Esses bancos velhos. Depois vocês editam aí no vídeo. É muito cômodo para nós ficarmos no templo. Queremos ser a igreja da glória, da emoção, da sensação, do arrepio. A igreja em que eu sou servido. A turma chega aqui na igreja e fala assim: meu irmão, você está vindo aqui, você vai nos ajudar. Não, pastor, eu quero só, eu não tenho tempo. Não tenho tempo. Tenho família, eu trabalho, eu estudo. Eu vou falar uma coisa para vocês. Sabia que eu me sinto ofendido quando vocês falam isso? Porque parece que só vocês trabalham. Parece que só vocês precisam cuidar da família de vocês. Mas na verdade esse discurso é o discurso de Pedro. É o discurso da religião da comodidade. É a religião que abre o celular e fala assim: hoje eu vou ouvir o Hernandes. Hoje eu vou ouvir o Augustus. Hoje eu vou ouvir o Márcio Valadão. É muito cômodo receber só o que eu quero. Armar uma tenda e ficar aqui. É muito bom ficar aqui entre as paredes da igreja. E a maioria de nós nos esquecemos da missão que o Senhor nos deu. Estamos vivendo a religião do comodismo porque não oramos como deveríamos orar. Porque a oração nos leva a agir. Um povo que ora não pode olhar para os perdidos e ficar parado. Um povo que ora não pode olhar para as necessidades da igreja. Precisamos de homens de Deus, de diáconos. E os homens dessa igreja, se orarem mais, entenderão que precisam se posicionar diante do Senhor. Serem homens cheios do Espírito Santo. Quando nós oramos, nós somos levados à ação. Quando nós oramos, Deus fala conosco. Deus fala conosco. Até mesmo por um amulo igual eu. Falou com Balaão? Quando nós oramos, o único versículo que nós lemos, nós ouvimos a voz do Senhor. Quando nós oramos, por mais simples, humilde e com poucos recursos que um pregador tem, mas ao ouvirmos aquele pregador, por orarmos, Deus fala conosco. Foi isso que aconteceu com Pedro, Tiago e João. O versículo 35 diz que veio uma nuvem, e da nuvem veio a voz de Deus dizendo: este é meu filho, o meu eleito, a ele ouvi. A oração nos leva à ação.
Porque é por meio da oração que nós ouvimos Deus falar conosco. Então eu quero encorajar a Igreja Presbiteriana do Jardim Monte Alegre, cada um de vocês, cada um de nós, a começar em mim, a termos uma vida de oração com propósito. A aprendermos a orar com quem ora. Sabe, irmãos, nós precisamos ser autocríticos. E precisamos reconhecer que a nossa vida de oração é fraquíssima, paupérrima. E é por isso que eu falo que os pentecostais, embora eu discorde de muitas das doutrinas deles, são um exemplo de vida de oração para mim. Eu quero ser igual a um pentecostal. Se ser pentecostal é orar como eles oram, podem me chamar de pentecostal, podem bater o carimbo. Um dia um amigo meu, presbiteriano, disse assim: você está muito pentecostal. E um amigo meu pentecostal disse: você é muito frio. Eu não me ligo mais para rótulos, meus irmãos. Mas se ser pentecostal é orar como esse povo ora, é isso que eu quero ser. E se vocês não quiserem um pastor assim, me mandem embora. Me faz esse favor. Se vocês não querem ser uma igreja assim, e se esse discurso não é agradável a vocês, vocês não são obrigados a ouvi-los. A ouvi-lo, vocês podem trazer um pastor que pregue aquilo que vocês querem ouvir. Mas eu estou pregando aquilo que eu preciso ouvir. A minha vida de oração precisa melhorar. Ela precisa ser proposital. Sabe? Outro testemunho. Eu fui na reunião do sínodo, há algumas semanas atrás, e o pastor pregou sobre oração. E eu percebi que eu não estava orando mais na minha vida. Eu percebi que eu estava só trabalhando. E eu tomei uma decisão. Senhor, eu preciso voltar a orar. Preciso voltar a orar sozinho. Preciso voltar a orar com a minha esposa. Preciso voltar a orar com a igreja. Eu preciso orar mais, Deus. Eu preciso orar com intencionalidade. E esta semana, ao me debruçar sobre este texto, Deus confirma no meu coração dizendo: Tiago, você precisa crescer na sua vida de oração.